prazer de vos cumprimentar o teu irmão em Cristo, pastor Derek Antunes. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Povo de Deus, hoje nós vamos iniciar aqui um quadro de vaso para vaso. E hoje eu estou recebendo uma grande amiga de longa data, missionária internacional, missionária Juliana Lima. Amém. Prazer é todo meu estar aqui, abrindo esse quadro. Prazer é meu. Deus te abençoe, viu, amiga? Amém. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Povo de Deus, eu conheço a missionária Juliana Lima já tem alguns anos, né? E hoje ela vai estar contando um pouquinho das suas experiências no campo missionário. Então, amiga, eu já vou começar a te fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Como que foi o seu encontro com Jesus? Eu tinha 25 anos, eu estava passando por um momento muito difícil no meu casamento, né? Eu comecei a beber demais, eu trabalhava em hotelaria e na parte da noite eu comecei a ir para balada, comecei a ir para festas, comecei a beber e eu achei que aquilo era bom para mim. E amizades aqui, e aí eu peguei e olhei para o meu esposo, quis encerrar o meu casamento para poder fazer essas coisas, né? E enquanto eu ia para a balada, o meu esposo foi para dentro da igreja. E nisso que ele foi para dentro da igreja, ele fez um voto com Deus, né? Que queria que eu de volta como esposa, mas que eu viesse como uma serva do Senhor na presença de Deus. E ele fez um voto com Deus e nisso muita gente começou a me falar comigo, minha tia, que é pastora, minha irmã, e eu não queria saber disso. Mas um dia, muito angustiada, eu fui até a igreja. E Deus usou muito pastor que estava pregando para falar comigo. E aquilo foi entrando dentro da minha alma, foi entrando dentro de mim, até que um dia eu fui trabalhar e aquele negócio começou a me perturbar. Eu liguei para minha irmã e falei assim: hoje eu preciso ir na igreja. A minha irmã disse: mas não tem culto. Eu falei: mas hoje eu preciso. Era como se assim, era aquele dia, não podia passar daquele dia. Era aquele dia que o Senhor tinha marcado o encontro comigo. E era só um ensaio de irmãs. Quando eu cheguei na igreja, as irmãs estavam todas juntadas, reunidas para ensaiar, né? Elas iam começar a oração. E eu entrei e eu me lembro que uma serva do Senhor, o nome dela é Rose, ela olhou para mim e ela falou: eu sei o que você veio fazer aqui. Eu disse: eu não sei quem é ele, não sei o que ele vai fazer, mas eu quero ele na minha vida. E naquele dia eu levantei as minhas mãos e ali eu aceitei a Jesus, entreguei minha vida para ele. E foi muito lindo o que Deus fez naquele dia, porque eles estavam ensaiando um hino que chama Do Lado de Jeová, quem fica do lado de Jeová, da Elaine de Jesus. E ninguém conseguia pegar o início do hino, e eu de longe observando, e eu comecei a louvar. E aí a pastora da igreja me deu o microfone na mão e falou assim: louva. Eu: não, isso não é pra mim. Ela: não, vem. E conforme eu comecei a louvar, as irmãs começaram a chorar ali. Eu sem entender nada, mas era a presença de Deus, era o Espírito Santo que estava naquele lugar, confirmando, né, que Deus, ele mudaria a minha história. E tudo começou quando eu tinha 25 anos. Louvado seja Deus. Quantos anos já faz que você está na presença de Deus? Vai fazer 16 anos. Glória, louvado seja Deus. Vamos lá. Qual foi a sua maior realização dentro da obra? Minha maior realização? Nossa, foram tantas. Uma especial que marcou a sua vida? Uma especial que marcou a minha vida. Olha, teve viagens, teve muita coisa. Mas uma pra mim que marcou foi quando eu fui fazer entrega de marmitex na rua. Foi uma experiência na rua. Fui fazer uma entrega de marmitex na rua. E quando eu fui fazer essa entrega, do nada o Senhor pediu para que eu entrasse num beco. Eu entrei e ali tinha um rapaz. E eu falei para ele assim: posso fazer uma oração para você? E ele falou que ele não acreditava que mulheres eram serva de Deus, que mulher isso. E ele começou a fazer vários questionamentos. E eu disse para ele assim: eu só quero orar. E ele falou assim para mim: vamos ver se você realmente é mulher de Deus. E ele estava, eu percebi que ele estava armado. E eu pedi misericórdia a Deus ali naquele momento. E eu disse: Deus, seja comigo agora.
né? O Senhor me chamou para uma obra e eu tenho certeza que essa é a obra que o Senhor tem na minha vida. E quando eu comecei a orar, eu peguei na mão dele, na hora ele soltou, mas depois eu peguei de novo. E ali Deus começou a falar com aquele homem, ele era bem alto, ele se lançou no chão, começou a chorar, quando Deus começou a falar com ele. Nisso ele tira as armas de trás, joga no chão, pede para o rapaz consumir com aquelas armas. E ele olhou para mim e disse: verdadeiramente eu sei que Deus ainda existe. Verdadeiramente eu sei que ainda existem mulheres de Deus como a minha avó. Então aquilo para mim assim eu falo que não há preço que pague, né? Eu sei que, né, várias coisas já aconteceram, mas isso foi um marco para mim, isso foi uma coisa que me marcou demais. Foi uma experiência única para mim. Louvado seja Deus. Qual foi o seu maior desafio dentro da obra? Porque a gente, como missionário, eu também como missionário itinerante como ela, a gente tem uns desafios que a gente olha assim, né, Juliana? Fala: Senhor, e agora? O que vai ser de nós? Qual foi o seu maior desafio na obra? Na obra, o meu maior desafio foi quando eu fui pregar na Argentina. Foi o meu maior desafio. Falava, né? Eu não falava a língua, eu não compreendia. E querendo ou não, quando eu cheguei lá, eram pregadores, né, de outros países, eram 37 países. Era muita gente boa, muita gente, né? E eu, assim, cheguei, né, de mansinho, eu falei: e agora? Quando ele olhou para o pastor, o apóstolo Forno, falou assim: você vai pregar daqui a pouco. Deu um gelo na barriga e ainda tinha que pregar com intérprete. Eu disse: e agora? Foi um grande desafio para mim, porque o tempo para mim era curto, porque era iniciante, eu ainda tinha que dividir o meu tempo com o intérprete. Então foi muito desafio aquilo para mim. E assim, e na hora que eu comecei a lembrar das promessas que o Senhor tinha me feito, e as pernas tremiam, eu suava, mas para a glória de Deus, né, o Senhor esteve conosco e foi bênção, e o nome do Senhor foi glorificado ali naquele momento, mas foi bem difícil. Meu Deus, gente, é muito difícil a gente pregar com intérprete, porque a gente tem que dividir o tempo. Ler o texto, ele vai traduzir o texto, na hora que a gente vai ali falando, tem que parar, né, Juliana? Sim. Para ele traduzir. É uma frase, ele traduz, outra frase, ele traduz. Então assim, você não pode perder o raciocínio, você não pode sair o tempo todo, você tem que estar ali, né, em conexão para você não perder aquilo a qual o Senhor tem te dado. Mas antes de você tomar o púlpito, você teve ali um tempo para falar com o intérprete, foi na hora sim, já subiu no púlpito. Era assim, era uma pregação em seguida da outra, porque como eram vários pregadores, então era um em seguida do outro. Só deu tempo de eu chegar do lado dele e ele falar: você já pregou com o intérprete? Eu disse: não. Ele: olha, é assim, você vai me falar uma frase inteira, eu vou interpretar e você fala outra frase. Muito rápido. Então na hora que ele terminou de falar, aí eu já soube que voltar. Eita, povo de Deus, vamos lá para outra. Quando despertou o chamado na obra missionária sobre a tua vida? Quando veio o despertamento? Porque tem horas que, igual a palavra fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quando a gente está realmente na obra, vem aquele chamado, o despertamento para você ir adiante. Quando foi esse despertamento para a obra missionária, Juliana? No começo, logo quando eu aceitei a Jesus, eu comecei muito louvando. Eu gostava de louvar, era uma coisa que eu amava. Louvar, coreografias, trabalhava na casa do Senhor, fazia tudo quanto era projeto, eu estava sempre muito envolvida. Porque quando eu me entreguei para Jesus, eu acho que eu estava tão ferida, tão machucada, que eu queria me envolver em tudo. Tudo que tinha na casa do Senhor eu estava envolvida, mas assim, e tinha um ponto de pregação, aonde era toda segunda-feira. E um dia eu estava ensaiando um louvor na minha casa e não ia. Eu falei: nossa, mas eu já louvei esse louvor e nada. E aí o Senhor falou algo comigo. Ele falou: hoje você terá uma surpresa. E quando eu cheguei no ponto de pregação, a irmã que dirigiu para a última pregação, ela falou assim: eita, como Deus confirma
E ela disse assim para mim, Deus falou para mim que a pessoa que traria a palavra hoje, quando eu chegasse, ela estaria sozinha sentada no canto. E quem estava sozinha sentada no canto era eu. E naquele dia ela me colocou para pregar. E foi muito assim, porque eu não conhecia a Bíblia. Eu tinha lido poucos versículos. Então eu falei, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Que eu não sei, né? Mas ali o Espírito Santo começou a falar através da minha vida. Eu comecei a contar um pouco do meu testemunho. E no final, uma mulher entra chorando. E ela dizendo, eu quero Deus dessa mulher. Eu quero Deus dessa mulher que ela está falando. Eu quero. E aquilo ali eu fui em lágrimas. E depois daquilo eu peguei e falei, agora eu sei o que eu quero para minha vida. Eu quero almas. Eu quero alcançar almas assim como eu fui alcançar. Então assim, e aquilo, a chama começou a arder muito forte dentro de mim. Então assim, antes de eu ser missionária, eu já trabalhava na obra, eu sempre gostei de ir para a rua, eu sempre gostei de campanhas, eu sempre gostei de fazer isso. Então assim, foi algo que naquele dia ardeu aquela chama dentro de mim e eu falei, já sei por quê. Ainda que eu não louve, mas eu quero almas. Então desde esse dia despertou em mim o desejo das almas. Irmãos, a gente, né, serva do Senhor, vai fazer 15 anos que está na presença de Deus. Nos decorreres dos anos, a gente vai enfrentando obstáculos. Vocês veem a gente hoje aqui na frente da câmera, falando com vocês, mas não sabem os nossos obstáculos. E eu vou te fazer essa pergunta: qual foi o seu maior obstáculo na obra missionária? É porque são tantos. O que marcou assim a tua vida, aquele obstáculo que você falasse assim, Deus, agora eu vou parar? Foram vários, mas um obstáculo que eu enfrentei foi quando uma pessoa se levantou e disse que o chamado missionário na minha vida não era de Deus. Meu Deus, amigo. Sim. Ele disse que eu tinha comprado o chamado. Aquilo me doeu muito, porque eu sabia, desde quando eu aceitei a Jesus, com 3 meses, o Senhor usou vários, porque teve uma festividade na igreja, e o Senhor usou vários pregadores para falar sobre a minha chamada, que Deus tinha na minha vida. E aquela pessoa, quando ela se levantou com essas calúnias, e parece que foi assim, tão grandioso que ele fez, que ele começou a falar com muita gente. E sabe quando ninguém se levanta para te defender? Ninguém se levanta para dizer, não, é mentira, não, ela é. E eu me senti encurralada, porque o cargo dele era maior do que o meu. Para você ver, o cargo dele era maior do que o meu. E ele começou, e eu disse, Deus, e agora? Deus, e agora? E um dia na Santa Ceia ele veio pegar na minha mão e dizer assim para mim, irmão, tá tudo bem entre nós, eu posso tomar ceia tranquilo? Aí eu disse, irmão, toma ceia tranquilo, somente seu coração está tranquilo, porque o meu está. Mas no final do culto, eu chamei ele para conversar. E eu disse para ele, irmão, você tem dito isso sobre a minha vida, mas eu vou te fazer um desafio. Eita Deus, ela é ousada. Homem e mulher de Deus, quando tem certeza da sua chamada, quando tem certeza do que Deus tem na sua vida, nós não temos que procurar brigas, mas nós temos que ser ousados ao dizer o que Deus tem para nós. A gente não pode deixar que diminuam o nosso chamado ou que diminuam aquilo que o Senhor escolheu para as nossas vidas. Porque quando eu era do mundo, as pessoas olhavam para mim e diziam, a beberrona, a que dança, a que faz isso e a que faz aquilo. Lá eles te acusam. Mas hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu sou uma serva de Deus. Glória. Hoje eu sou uma pessoa a qual sirvo o meu Senhor, a qual renunciei. Eu deixei tudo para trás. Eu fiz igualzinho o cego, eu lancei a minha capa, e quando eu lancei a minha capa e corri para Jesus, foi para ter uma nova vida, foi para ter uma nova história. Então assim, eu sei o preço que eu paguei para chegar até aquele lugar. Então assim, eu falei para ele, eu vou fazer um desafio para você. Se não for Deus, em 3 meses, eu vou cair e vou parar e não vou continuar. Mas se for Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. E estamos aí, né? Quase 5 anos como missionário, fazendo querer e a vontade do Senhor para a honra e glória. Que coisa linda, irmãos. Esses são dos obstáculos que a gente enfrenta. Eu também já enfrentei isso na minha vida.
quando eu fui consagrada a pastor. Irmãos, não é brincadeira você receber acusações por causa do seu chamado. Agora eu vou fazer outra pergunta para você. São várias, vamos lá. Qual sonho você já realizou ou tem vontade ainda de realizar? Sonho na obra? Sim, pode ser na obra ou na vida circular. Vamos lá, vou falar primeiro na vida circular. Na vida circular eu tinha um sonho de viajar com a minha família. Eu, meu esposo e meus filhos. Eu sempre sonhei em fazer uma viagem, né, com eles. Quando foi o ano retrasado, eu conversando com o Senhor, eu falei para o Senhor que eu tinha vontade de conhecer o Chile. Falei para o Senhor, eu quero conhecer o Chile, né, Santiago. E Deus me proporcionou para eu, meu esposo e minha família, para a gente viajar. Falei para o meu esposo, vamos viajar, e a gente escolheu um monte de lugar e nada dava certo. E aí o Senhor falou comigo assim, filha, você tinha me pedido algo e eu vou te presentear com esse nome, mas você está indo procurar lugares errados. E foi quando eu sentei na frente do computador e eu coloquei lá Chile, e aí Deus falou comigo assim, filha, pergunte para os seus filhos e para os seus esposos o que eles querem. E eu fui perguntando e eles foram falando, ali eu escolhi o hotel da forma que eles queriam, e eu falando para o Senhor onde eu queria ficar. E conforme eu fui colocando, eu comecei a ver os sonhos se realizando. E aí deu tudo certo. No final do ano nós fomos passar o Natal em Santiago, no Chile. E foi uma realização de um grande sonho para mim. Eu me maravilhei porque foi o próprio Deus que me proporcionou isso, né? Para mim estar ali com a minha família, adorando ao Senhor. Foi assim, eu abri a janela no outro dia, as lágrimas descerem e eu dizer obrigada, Jesus, porque o Senhor ainda realiza sonhos, né? Então assim, não desista dos seus sonhos. Ainda que seja impossível, porque para mim era algo impossível. Ainda mais você viajar para fora do país, em pleno Natal, com a sua família. E assim o Senhor realizou o nosso sonho. Meu filho tinha 16 anos, foi a primeira vez que andou de avião. Meus filhos, o sonho deles era andar de avião, e eles nunca tinham andado. Então assim, o Senhor realizou o meu sonho, realizou o sonho dos meus filhos, e assim foi um conjunto. E é isso que o Senhor faz, né? Quando Ele vai realizar sonho, Ele não realiza pela metade, Ele realiza por completo. E na obra, meu sonho sempre foi ganhar muitas almas. Foi algo assim que eu sempre tive, foi ganhar muitas almas. É algo que eu faço. Toda igreja que eu ministro, quando tem almas, eu anoto na minha agenda. Quantas almas, no final do ano, eu sumo e eu oro por aquelas almas. E aí eu falo, para o dia 31 de dezembro, a minha oração é, Senhor, que ano que vem essas almas dobrem, multipliquem, e que aonde eu não puder ir, a minha voz chegue, a minha administração chegue através do Espírito Santo, e que mais almas sejam alcançadas, né? E para a glória de Deus, nós temos visto que o Senhor tem realizado, né? Eu sempre disse para o Senhor que eu queria pregar nas nações, porque eu não quero só ganhar almas no meu país, eu também quero ganhar almas em outros lugares. E para a glória de Deus, o Senhor tem feito, eu ainda creio que Ele ainda fará muito. Ainda tem muito lugar que o sonho chega, eu creio que eu vou chegar. E vai chegar em nome de Jesus, porque quando Deus Ele promete, Ele cumpre. Você que está aí nos assistindo agora, eu quero dizer que Deus Ele é cumpridor de promessas. Não é igual, aqui está uma serva do Senhor, missionária que tem muitos anos na obra, eu como pastor também tenho alguns anos já, muitos melhores dentro. Não é igual fazer um bolo, né, amiga? Você mexe em todos os ingredientes, coloca no forno, depois de uma hora está pronto. Não, o Senhor é arquiteto. Então espera que o passeio seja dele, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora eu vou fazer outra pergunta. Essa pergunta para todo vaso, para todo servo grande. Se hoje você tivesse a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, o que você falaria para Ele? Um exemplo, vai estar eu e você aqui, e os ouvintes, você e Jesus aqui, o que você falaria para Ele? Meu Deus, eu sempre falo que eu sou muito doida por Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus, eu sou vidrada em Jesus, eu amo Jesus de uma tal maneira assim que eu acho que
a única coisa que eu falaria para ele era: Senhor, obrigado, valeu a pena. Valeu a pena, Jesus. Valeu a pena tudo que eu passei. Valeu a pena todas as pedradas que eu levei. Mas assim, Jesus, cada pedrada que eu levei, eu lembrava de Estevão. Eu olhava para cima e via o Senhor. A cada calúnia, Pai, que eu recebia, eu lembrava de Paulo e falava assim: não, é melhor perseverar e continuar. Então assim, a cada momento que eu passava, às vezes eu estava no barco, parecia que eu estava sozinha, eu lembrava de Pedro, lança a rede. A cada momento que eu estava na obra, cuidando de um e de outro, e quase morrendo, eu lembrava de Dóricas. Eu morri, mas ainda tem uma grande obra para continuar. Então vem Pedro, ressuscita, porque ainda tem algo novo para continuar. Então assim, eu falo que eu gosto muito de ter exemplos na Bíblia. Então eu gosto muito de, às vezes eu vejo algo que eu estou passando, eu falo: calma aí, tem alguém na Bíblia que já passou por isso, então deixa eu aprender com ele. Então eu acho que eu abraçaria, a primeira coisa que eu faria, eu abraçaria Jesus, sabe? E pode ter certeza que seria aquele abraço muito demorado, muito demorado. As lágrimas eu tenho certeza que iam escorrer no meu rosto, mas eu diria para ele: Pai, obrigada, valeu a pena. Sim, eu diria: valeu a pena. Eu diria: valeu a pena, porque tudo que a gente passa, lutas, batalhas, guerras terrenas, naquele grande dia, quando o Senhor olhar para nós e dizer: vindes bendito do meu Pai, não tem irmão, não tem, sabe? Eu sempre falo, o meu alvo é o céu. Então assim, eu sei que na terra eu vou chorar, na terra, mas naquele grande dia eu vou olhar, vou sacudir a poeira e vou dizer: não, aqui agora é só louvar, é só adorar, é só bendizer ao Senhor. Então assim, eu acho que a primeira coisa eu abraçaria Jesus, daria aquele abraço longo nele, longo, e diria: Pai, eu te amo e muito obrigada. Valeu. Louvado seja Deus. Esse é o sonho de qualquer servo, de qualquer serva, chegar diante do seu mestre, né, e abraçar. Eu costumo dizer que quando eu chegar lá, eu vou olhar para Jesus e vou falar: cheguei. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amiga, como você e sua família se chegou aos pés de Jesus? A minha avó, quando ela aceitou a Jesus, foi um momento muito difícil da vida dela, porque ela tinha perdido o filho mais novo dela. Ela já estava indo um pouco para a igreja, mas quando ela se chegou mesmo, foi quando ela perdeu o filho dela. E o Senhor fez uma promessa para minha avó, que a família dela serviria ao Senhor. A minha avó não pôde ver a promessa se cumprindo, porque a minha avó foi para o Senhor, partiu do Senhor. Mas aí de repente começou, sabe, Deus começou a trabalhar na vida de um, começou a trabalhar na vida de outro. E a primeira da minha casa, da minha família, a ir para Jesus foi a minha irmã. A minha irmã começou a ir para a igreja, juntamente com o esposo dela. E logo em seguida foi quando começou a haver uma discórdia no meu casamento. E o meu esposo foi para Jesus, né, foi para a igreja. E com 6 meses que nós estávamos naquela guerra, já para divorciar, aí eu fui para a igreja, né, e eu aceitei a Jesus numa quarta-feira, não me esqueça. E o meu esposo se entregou a Jesus numa sexta. Sim, aí o Senhor, Ele refez, transformou a nossa casa, o nosso casamento. Tem pessoas que dizem assim: é impossível um casamento ser restaurado, é impossível uma família ser restaurada. Eu te digo que não há impossível para Deus, porque a minha casa, a minha família, aos olhos humanos não tinha mais jeito, porque eu já tinha pedido divórcio, eu já estava procurando casa. E olha um fato muito engraçado que aconteceu. Eu estava procurando casa para alugar e o meu marido orando. E eu fui numa casa com a minha irmã e só estava eu e a minha irmã. E quando nós batemos palma, veio uma senhora e ela era cega. Era cega de Deus, mas ela não via. E aí ela falou assim para mim: você que quer alugar? Eu disse sim. Ela disse: eu não vou alugar para você. Eu disse: nossa, por que você não vai alugar para mim? Ela falou: você tem filhos. E como ela sabia que eu tinha filhos, que eu nem estava. E ela não aluga para quem tem filhos. E ela deu as costas e foi embora. Eu olhei para minha irmã e falei: eu não entendi nada. Mas depois eu pude entender que na verdade era o próprio Deus já trabalhando, né? Que era o próprio Senhor
que eu levantei minhas mãos para Jesus, meu esposo também, o Senhor começou a estabilizar a minha família, o Senhor começou a restaurar a minha casa. Meu filho mais velho, com 11 anos, ele olhou para o pastor e falou: olha, pastor, eu quero me batizar, porque é isso que eu quero para a minha vida. Ele se batizou, sabe, músico na casa do Senhor. Então assim, e eu ali entreguei minha vida para Jesus. E quando eu entreguei, eu me lembro a minha oração. Fazem 15 anos eu me lembro. Eu ajoelhei e falei: Senhor, eu não sei quem você é, eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida, mas eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu só te peço uma coisa: não me deixe olhar para trás. Não me deixe, só me deixe olhar para frente. Louvado seja Deus, que coisa linda. Sim. E hoje minha mãe está na presença de Deus. Eu tenho bastante tios, tias, primos. Para a glória de Deus, tem bastante da família. Recebemos ao Senhor tempo. Não mais um pouquinho, mas eu creio que em nome de Jesus, logo todo mundo serviço. Eita Deus, que coisa linda. É a confiança, o verdadeiro missionário, a verdadeira missionária, homens e mulheres de Deus, temos que colocar a nossa confiança no Senhor. Nesses dias, a missionária Juliana, ela é minha amiga, eu e ela sofremos, né, com essa terrível coronavírus. Amiga, eu vou te fazer uma pergunta. Quando veio, né, como eu sempre falo nas lives, bateu no dia mal na sua porta, você ficou, né, com aqueles sintomas, o que passava sobre a sua cabeça? Quando eu comecei a ficar mal, foi assim, e aquela coisa, quando começou a epidemia, muitas agendas começaram a ser canceladas, mas eu não parei. Então assim, eu não estava pregando em igreja, mas eu estava indo em lares, eu estava fazendo orações, porque assim, o chamado missionário é esse: o Senhor fala aí de pregar o meu evangelho a toda criatura. Então assim, em tempo, fora de tempo, né? Então assim, eu não parei, eu sempre estava. E eu fui orar num lar onde tinha algumas pessoas enfermas, ali nós oramos, e um estava muito enfermo, e eu coloquei as mãos sobre ele, mas no outro dia eu já comecei a sentir os sintomas. Eu já não sentia cheiro, eu já não sentia gosto de nada, muita dor de cabeça, dor nas costas, respiração horrível, muita dor. E aí foi aonde chegou um dia que eu não aguentei mais. Até então eu ia trabalhando, eu colocava máscara, ia trabalhar, né? Como só trabalhava eu e meu esposo, eu ficava na parte de cima, e nós estávamos trabalhando ali, eu sempre de máscara, eu ficava longe dele assim, sem se tocar nem nada. Mas teve um dia que eu já não aguentei mais, eu não tive mais forças, e aí eu caí de cama. Quando eu caí de cama, eu não tinha forças para orar, porque eu não tinha fôlego, eu não tinha forças para pedir socorro, e eu não respondia mensagens. Tinha pessoas que estavam mandando mensagem no celular, nem isso eu conseguia responder. Tinha vezes que só as lágrimas desciam, e eu olhava para o céu e, sabe, só os pensamentos. Eu estava igual Ana, eu não conseguia falar, mas o meu pensamento ia até Deus. E ali foi um encontro com Deus, porque eu comecei a entender que ainda que eu não fale, ainda que eu não grite, ainda que eu não pegue, o meu Deus conhece até os meus pensamentos e as minhas lágrimas. E eu consegui mandar mensagem em alguns grupos de oração, pedindo oração pela minha vida, né, para alguns amigos, inclusive o pastor Derek, para estarem orando pela minha vida, porque eu nunca fui de ficar pedindo oração, mas ali não era uma oração, era um pedido de socorro, porque eu cheguei a um nível de falar: será que vai ou será que não vai? Devido à gravidade que eu já estava. E eu não cheguei a passar pelas mãos do médico. Eu estava até contando para o pastor que eu ia para o hospital, mas eles me viam bem. Eles olhavam para mim e diziam: não, você está bem, você não está doente. E a minha realidade ser outra. Era como se eles não vissem em mim a enfermidade, mas a enfermidade estava sobre mim. Foram 16 dias, 3 dias eu fiquei totalmente apagada, com febre alta. E o meu filho cuidando de mim, e eu dizia para eles: não fiquem perto de mim. E na verdade eles falavam: não, a gente vai cuidar. E foi uma grande experiência com Deus, porque foi como se Deus falasse assim: o que eu tenho para tratar é com você, mas os teus eu guardo. Louvado seja
os seus eu blindo. Era como se o Senhor cercasse eles e deixasse só eu ali, sabe? Naquele quarto, sozinha com aquela enfermidade. E nisso uma pastora amiga minha, a pastora Eliana, me liga e ela fala assim pra mim: Vaso, você ceiou já esse mês? Eu disse: nem esse mês, nem o mês passado. Ela disse assim: eu fui tocada por Deus para levar a ceia para você. Você consegue me receber? Eu disse: eu não sei como eu vou te receber. Se eu vou te receber de pé, deitada, mas pode vir. E eu fui até a sala, até a cozinha. E quando eu cheguei na cozinha, eu segurando na mesa, enquanto ela partia o pão e o cálice, ela levantou aquilo. Eu muito pálida, muito fraca, porque eu não conseguia me alimentar, nem água eu tomava. Quando ela levantou, as lágrimas começaram a descer no meu rosto. E ali eu comecei a sentir a presença de Deus. Os irmãos que estavam ali começaram a falar em línguas. E eles começaram a louvar o hino da harpa. E aquilo eu comecei a sentir a presença de Deus. E quando eu tomei o cálice e me servi do pão, foi como se eu sentisse algo dentro de mim. E Deus falando comigo: filha, você não passou pelas mãos dos homens, mas a minha própria mão é quem te cura, a minha própria mão é quem te levanta, a minha própria mão é quem faz. Às vezes a gente está na igreja e a gente para de tomar ceia por qualquer coisa. Em vez de dizer, a gente briga com um, não quer pedir perdão. Não, irmão, dê valor à Santa Ceia. Peça perdão, vai lá, fale, se conserta, mas não fique sem tomar a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é que nos fortifica. Verdade. E hoje eu te digo, a Santa Ceia cura. Porque a Santa Ceia me curou. Eu não passei pela mão dos médicos, porque eles me viam bem, mas eu não estava bem. E para a glória de Deus, quando eu tomei no outro dia, a cor já voltou, já comecei a sentir gosto, no outro dia já foi o olfato voltando, e o nome do Senhor foi glorificado. Então assim, a cada dia eu amo mais esse Jesus. Louvado seja Deus. Então é para você que está aí nos assistindo, você que está aí, no seu quarto, na sua sala, acometido até mesmo no hospital com essa terrível enfermidade. Ela não vai te matar não, mas ela vai te trazer intimidade, como trouxe para Juliana, como trouxe para mim, como está trazendo para muitas pessoas, né? E é um despertamento para nós ser melhor, para a gente estar mais firme na presença dele. Aleluia, Jesus. E agora, nesse exato momento, eu vou deixar aqui Deus usar a minha amiga missionária Juliana Lima. Eu brinco com ela, eu falo que quando eu crescer eu quero ser igual ela. Sou fã dela, né? Que ela é uma figona, uma irmã. Deixa Deus te usar. Deixa uma palavra de Deus aí para os nossos ouvintes. Glória. Fica à vontade. Oh, meus irmãos, meus amados irmãos, vou deixar uma palavra aqui para vocês. No livro de Esther, vai dizer assim: livro de Esther, primeiro 11, que introduz a presença do rei, a rainha Vasti, com uma coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era uma extrema formosa. Quando nós olhamos o livro de Esther, nós vamos ver que o rei Assuero, ele está dando uma festa, ele está dando um banquete, a qual tem muitos príncipes, muitas princesas que vêm. Os príncipes ficam com Assuero, mas as princesas ficam com Vasti. E nós vamos ver no texto que chega um momento em que o rei Assuero não tem mais o que mostrar. Ele já mostrou todas as suas riquezas, todos os seus tapetes, tudo o seu palácio, a sua fortuna. E agora alguém fala, mas está faltando algo para mostrar, e ele vai pedir para que chame Vasti. O rei manda chamar Vasti, mas na hora que manda chamar a rainha Vasti, que significa excelente, ela tão somente não vem. Ela diz não ao rei. E quando ela diz não ao rei, isso mexe muito comigo, porque tinha várias princesas ao redor. E as princesas, ao invés de olhar para Vasti, diziam: olha, Vasti, não, obedeça ao rei, porque isso pode te trazer coisas ruins. Isso pode te trazer, quando a gente não faz o que tem que ser feito, é igual uma conta de cartão de crédito. A gente gasta, no final, quando a gente vê a fatura, a gente fala: meu Deus, eu tenho que pagar tudo isso, porque a gente não pensou na consequência.
E Vasti, ela não pensou na consequência. E ela simplesmente disse não. Mas nós não vemos as princesas se ajuntando para dizer: Vasti, não faz isso. Tem muitas vezes que nós, na nossa caminhada, vamos encontrar pessoas que vão querer nos barrar, que vão querer nos paralisar, que vão até ver a gente tomando caminhos errados, mas não vão nos trazer o direcionamento. Mas são pessoas que vêm para tirar o que você tem, não para ver você crescendo e avançando na presença de Deus. Mas eu fico olhando e fico assim: tem tanta Vasti que é excelente, que quer diminuir as Hadassah. Vasti se acha excelente porque já está no trono, porque já chegou num lugar maior. Mas quando vê uma Hadassah sentadinha, fala: ei, Hadassah, o teu lugar é aí no deserto e o meu lugar é no trono. Mas enquanto a excelente estava negando ir de encontro ao rei, havia uma Hadassah que estava crescendo no deserto. Havia uma Hadassah que não estava se diminuindo por ser órfã, mas estava crescendo. E eu vejo um trabalhar tremendo de Deus, era Deus dizendo: enquanto os excelentes querem diminuir os que estão crescendo no deserto, Deus diz: no deserto eu faço crescer, no deserto eu faço florescer, para introduzir dentro do meu reinado aqueles que em meio às angústias estavam me adorando e me buscando em espírito e em verdade. Entenda uma coisa: na obra missionária não tem lugar para competição. Na obra missionária não tem lugar: eu sou maior, eu sou grande, eu sou melhor, eu prego mais, eu faço mais. Não. Na obra missionária, quer competir? Então faça uma coisa: vai ganhar almas, vai buscar almas, porque tem muitas almas precisando de mim e de você. Ai, irmã, mas todo mundo já ouviu. Não, nem todo mundo ouviu falar de Cristo. Tem muita gente que já ouviu falar de Cristo, mas da maneira errada. Mas o Senhor conta comigo e conta com você, para que nós venhamos pregar o verdadeiro evangelho. E qual é o verdadeiro evangelho? A palavra de Deus. E a verdade somos nós. O Senhor vai dizer que Ele é o caminho e a verdade. Então nós temos que estar no caminho e diante da verdade. Entenda, eu já vi pessoas falando assim: Esther tomou o lugar de Vasti. Não. Esther nunca tomou o lugar de Vasti. Como o rei Davi nunca tomou o lugar de Saul. Eles abriram mão do que eles tinham. Eles abriram mão com a sua própria mão. Eles saíram daquilo que eles tinham. Então eu te digo uma coisa: não abra mão daquilo a qual o Senhor te deu. Se o Senhor te deu a unção, a graça para louvar, louve. Se o Senhor te deu a unção e a graça para pregar, pregue. Mas faça a vontade de Deus. Ai, irmão, mas o Senhor me chamou para ficar na porta. Quem dá valor à porta, irmão? Quem está na porta, ele é muito importante. Sabe por quê? Porque na porta ele tem que ficar atento para que as astúcias ciladas do inimigo não entrem para dentro, mas fiquem do lado de fora. Entenda, qualquer trabalho dentro da obra de Deus é importante. Seja você para ficar no som, seja você para organizar a igreja, seja você que limpa, qualquer coisa que fazemos para o Senhor é importante. Então nunca se ache melhor do que ninguém, nunca diminua ninguém, nunca diga para aquele irmãozinho que fale errado, ou que sabe que não sabe se pronunciar bem, falar bem, nunca diga para ele que ele não vai chegar a lugar nenhum. Porque uma vez falaram para mim que eu não chegaria a lugar nenhum, e o Senhor disse: filha, vou eu te levar. E aonde o Senhor tem me levado, eu tenho visto que é Ele que faz, é Ele que opera e é Ele que trabalha. Então, algo que eu te digo: não há competição na obra de Deus. Não faça da obra de Deus uma competição, mas faça aquilo a qual Cristo ordenou. Pregue a palavra de Deus. Você não foi chamado para diminuir ninguém. Você foi chamado para levantar o caído. Você foi chamado para olhar para um drogado e dizer: você hoje está drogado, mas amanhã você vai ser um missionário pregando a palavra. Nunca olhe para aquela pessoa que está bebendo e diga: você é só mais um bêbado. Não, ele está bebendo hoje, mas amanhã ele pode ser um grande levita na casa de Deus. Não diminua ninguém, mas fale para essa pessoa que o momento difícil que ela está passando não vai impedir ela de chegar e vivenciar o que Deus tem para a vida dela. Muitos olhavam para Esther e diziam: órfã, pobre, o que vai ser dela?
Eu não tenho que ser melhor do que ninguém, mas eu tenho que me posicionar para vivenciar o que Deus tem para mim. Amém. Amém. Oh, glória, que palavra abençoada. Glórias a Deus, que você venha receber da parte do Senhor a tua vitória. Seja aí impactado com essa entrevista. Amiga, desde já muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém, Juliana. Amém. Eu agradeço, amigo, por ser a primeira, né? A abrir o quadro, né? Tantas pessoas que poderiam ter convidado, nem ter me convidado. Desde já louvo a Deus pela sua vida. Agradeço. Você sabe o carinho que eu tenho pela família Antunes, né? Tenho um grande carinho pela sua família. Agradeço pelo seu carinho, pela minha vida, pela minha história, pelo meu ministério. Deus abençoe muito e que esse canal cresça muito. Em nome de Jesus, dê o seu like aí. Chame mais um para ser impactado com esse canal, que eu creio que vai crescer muito em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Irmãos, eu lembro quando eu conheci a Juliana, né? Vou contar uma particularidade. Nossa subsede é o Piraporinha, a Nova Conquista, e a igreja não estava como hoje ela está, bem arrumada, estilosa. Eu me lembro até hoje, né? O púlpito não tinha carpete, né? Não estava bonita, pintada. E a missionária Juliana ali, uma mulher de banner. Eu falei, Jesus, como eu vou trazer, Senhor? Irmãos, eu me lembro até hoje. Ela estava de saia preta, uma camisa roxa, né? Óculos preto com detalhe verde. E dali o Senhor começou a nossa amizade, né? Eu louvo a Deus, né? Porque, irmãos, Deus apresenta amigos que se transformam em irmãos na hora da luta. Eu passei por uma adversidade e Deus me apresentou uma amiga, uma irmã que sempre segura nas minhas mãos. E desde já te agradeço por você ter abrido esse quadro. Amém? Amém. Prazer. Amém. Povo de Deus, Deus abençoe a todos. Você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, compartilha, deixa muito like, ativa o sininho, tá bom? E nós vamos receber em breve aqui no quadro o nosso irmão pastor Fernando Anastácio, missionário também, irmão da saudosa cantora Fabiana Anastácio. Que Deus os abençoe. Até a próxima.